Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje nessa aula para continuar um pouquinho da ideia que nós estamos vendo, né, sobre proporcionalidade inversa e direta. Essa vai ser a parte 4, a última, prometo para vocês que é a última parte relacionada. Depois a gente vai rever o conteúdo, mas é a última parte aí da proporcionalidade direta e inversa. Hoje nós vamos tentar praticar um pouquinho mais exercícios para ver se fixou essa habilidade mesmo, se vocês viram. É a habilidade 13, então é EF08MA13 aí para vocês, se quiserem anotar. E quem vai ser o porta-voz de vocês, né? A voz de vocês no chat, comentar o que vocês estão perguntando ou não, deixe sempre a sua pergunta, claro, elogiar a aula, também fazer aquela crítica se vocês quiserem, é o professor Osmar. Olá, bom dia a todos, bom dia professor Jonas, alunos do 8º ano, pais, professores e todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Prazer estar aqui acompanhando mais essa aula com o professor Jonas. Participem, mandem suas perguntas coerentes, mandem as suas respostas, sempre usem de bom senso. Coloquem o lugar de onde vocês estão se comunicando com a gente e vamos ter uma boa aula, né, Jonas? É isso aí, né? Então, para continuar essa aula, né, vamos tentar rever algumas coisas que vocês já viram, né? Algumas coisas que vocês já passaram, para a gente continuar, tentar aí fazer uma aula e continuar essa questão da proporcionalidade direta e inversa. Na tela de vocês vai aparecer uma questão que vocês já viram, que é a questão da expressão algébrica. Então, a expressão algébrica, o que nada mais é do que você expressar com letras, né, uma determinada relação, uma determinada proporcionalidade. Então, eu posso expressar, que nem vocês estão vendo aí, y é igual a 2x mais 1. É uma das formas de vocês expressarem, né, de vocês colocarem como que é essa relação. No caso aí, y e x são as variáveis. Lembrando, variáveis podem assumir qualquer valor, tudo bem? E na outra aí, que é a expressão que vocês já viram, que é y é igual a 1,5 de x. Esse 1,5 aí, no caso, é um valor multiplicando x, né? Que é a variável, tanto x quanto y. Essas variáveis que vocês vão identificar, vocês viram na aula passada aí, né? Então, na aula passada vocês viram aquela atividade, né, que tinha que comprar, eu não lembro qual que era a fruta, se eu não me engano era a maçã. Você tinha que comprar lá a maçã, um determinado peso, dava um determinado valor, né? Então, na telinha de vocês tem aí a expressão desse 1,5. Então, esse 1,5, tanto x quanto y, x, se eu não me engano, era a quantidade de peso, né? E y é, no caso, o valor. Então, se você comprava 1 quilo, você pagava 1,50. Se você comprava 2, pagava 3, e assim por diante. Ou seja, eu pegava os valores de x, substituía ali, no caso, e multiplicava por 1,5 e dava aquele gráfico. Então, esse gráfico é uma representação de uma proporcionalidade. No caso, aí é uma proporcionalidade direta. Lembra? Os dois estão aumentando junto, né? Quanto maior o peso, maior vai ser o valor gasto, né? Não tem aquela de quero levar mais e pagar menos, né, Osmar? Isso não existe, essa é fábula, essa coisa de feira, não dá não. Então, essa história aí de pagar mais e levar menos não acontece. Mas, então, eles crescem proporcionalmente. Essa proporção, no caso que vocês viram que é direta, é o que mais acontece. É o que mais vocês podem ver ao longo do dia a dia. Tomem muito cuidado. Prestem muita atenção, é muito importante vocês saberem essa relação de direta e inversa. A forma mais fácil que eu acredito de explicar é essa do quando os dois aumentam constante ou os dois diminuem constante, ou seja, os valores aí são proporcionais, quer dizer que é direta. Quando um aumenta e o outro diminui, ou seja, numa inversão, ela é inversa, beleza? Vamos tentar, então hoje falei já muito aqui, vamos tentar fazer exercício. A atividade de hoje, a ideia de hoje é tentar exercitar um pouquinho mais e eu vou tentar fazer claro com vocês. Na telinha de vocês vai aparecer essa primeira atividade que eu tenho que pensar o seguinte, ó. Lucas é eletricista e para fazer uma instalação de uma lâmpada comprou 3 metros de fio por R$12. Então ele foi lá colocar a lâmpada, ele comprou 3 metros e pagou R$12. A grandeza, no caso aí, são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a quantidade de fios, ou seja, quantos mais metros, maior vai ser o valor. Assim, podemos representar essa relação entre elas da seguinte maneira. Então, 12
está para y, a gente já viu isso, né? 12 está para y, como 3 está para x. Ou seja, se eu aumentar lá o valor de x em metros, eu vou ter um valor que eu vou ter que pagar dessa quantidade de fios. A pergunta é simples. Na primeira, caso esse eletricista necessite de 8 metros de fio, qual o valor será pago? Então, essa é a primeira pergunta. Isso daí acho que vocês conseguem responder. Na segunda pergunta aí é o seguinte: represente algebricamente essa proporcionalidade. Então, eu quero saber como eu posso representar algebricamente essa relação. Então, y é igual ao que representa essa expressão, tá? Então, tentem resolver, tentem fazer assim que vocês conseguirem. O Osmar vai responder para vocês. Então, hoje, como é mais exercícios, eu vou dar 3 minutinhos para vocês e a gente já retorna, tá bom? Bom trabalho aí para vocês. Professor Jonas, retornamos aqui do chat, um massacre, uma verdadeira enxurrada de respostas corretas. Isso é muito bom, significa que a aula está sendo produtiva e o professor está conseguindo atingir os objetivos da habilidade. É muito, muito bom. Aqui um abraço, está junto com a gente, professor Murilo Xavier, de Guararema. Obrigado, Murilo. A professora Edmilson, lá de Piracicaba, também mandando seus recados. Vamos às respostas. Giovana, João Pedro, Jennifer, Maria, Eduardo, Cauã, Vitor, todos responderam 32 para a letra A. E aqui eu anotei a resposta do Davi em relação à letra B. Ele colocou, professor, Y é igual a 4x. Boa, boa, é isso aí, é isso mesmo, né? Então, a ideia, né, nesse exercício era tentar exercitar, continuar, né, vocês relembrarem uma habilidade que nós vimos na semana passada. Na telinha de vocês vai aparecer a resposta, mas eu vou fazer com vocês depois. Então, na A, como muitos responderam, 32
certinho aí, como vocês colocaram. Na B é o 4x. Na direita aí, em roxo aí para vocês, tá aparecendo a resposta de como foi feito, tá? Eu vou exemplificar, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, mas para vocês tirarem aquele print, se vocês quiserem anotar aí, deixar no caderno depois, vocês colocarem, sei que aula é corrida, é muito difícil anotar. Então, prestem atenção bastante no seguinte para encontrar o 8. Então, vamos tentar encontrar o 8 aqui, né? Para encontrar o 8, o que eu fiz basicamente? Eu coloquei uma relação aí, né? Eu coloquei uma relação que vocês viram anteriormente. Então, a proporcionalidade. Primeiro eu vou entrar na proporcionalidade do que é. Então, eu vou fazer primeiro a B. Olha que interessante. Então, eu vou fazer 12 está para y, como vocês viram, né? E, no caso ali, né, o 3 está para x. Aquela história, né? Faz em cruz, né? Como a gente sempre diz, mas multiplicam os meios e os extremos. Quem são os extremos aqui? Eu tenho 12 vezes x e eu tenho 3 vezes y. Tanto faz a ordem que vocês colocam. Eu escrevi desse jeito, mas eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter escrito assim, ó, 3y. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, eu poderia, assim, ter feito 3y é igual a 12x. Vocês poderiam ter feito dessa forma. O que geralmente nós encontramos, né? Qual que é a ideia? A ideia é deixar o termo sozinho. No caso, o y, né? Deixar ele como se fosse 1 ali. O que eu faço para ele virar 1? 3y para virar 1 eu tenho que dividir por 3. Então, eu divido aqui por 3. Só que é uma igualdade, Osmar. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá vendo 12? Eu tenho que fazer também uma divisão por 3. Então, eu vou dividir aqui por 3. Lembra, a balança tem que estar sempre igual, né? 3y dividido por 3 aqui, ó, como a gente diz, corta, né? Então, encontra y. 12 dividido por 3, eu encontro 4x, como muitos fizeram aí, né? Então, essa é uma das formas de vocês encontrarem o valor. Eu poderia fazer direto. Então, se eu sei que é 4 vezes x, no caso, eu estou comprando 8 metros, né? Y é igual a 4 vezes 8, 32 reais, né? É o que eu vou encontrar aí, né? Como resposta nas duas, né? Essa é a B e 32 é a A. Beleza, né, Osmar? Beleza, parabéns pessoal que interagiu aqui e acertaram bastante. Isso aí, né? E na telinha de vocês, então, eu vou exemplificar para vocês que poderia ter construído um gráfico. Então, na tela de vocês vai aparecer, então, uma construção dos valores de x, a quantidade de metros, aí eu coloquei nenhum metro, 1 metro, 2 e até 3 metros. E aí eu tenho os valores, se eu multiplicando por 4. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e assim por diante. Eu encontro os valores tanto de x e y, eu construo o gráfico. Então, quando for 0, dá 0. 0, 0, né, é o ponto ali, né? Quando for 1, vai ser em 4. Quando ele for 2, vai ser em 8. Quando ele for 3, vai ser em 12. Não pediu exercício isso, não solicitava, mas é só uma exemplificação que a proporcionalidade, ela dá esse termo dessa reta. Então, ele pode aparecer essa reta, é muito importante vocês verem que, geralmente, essa proporcionalidade dá essa reta crescente, né? Uma reta diretamente proporcional, ela é crescente. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, professor Jonas. Beleza? Vamos tentar, então, uma próxima, né? Na próxima atividade vai aparecer para vocês. Então, eu tenho uma família lá, ela está viajando de carro por uma estrada. E a velocidade máxima percorrida, né, permitida, é de 80 km por hora. Então, velocidade máxima. Respeitem limites de velocidades, hein? Considerando que o motorista mantenha a velocidade constante, então ele vai continuamente a 80 km por hora. O quadro a seguir mostra a distância percorrida em certos intervalos de tempo. Então, lá, em 1 hora, ele fez 80 km. Em 2 horas, 160. 3 horas, 240 e assim por diante. Esse exercício aí tá parecendo do Giba, sabe o Giba de física? Professor de física aí, ó. O Giba deve estar vendo esse exercício aí, deve estar falando, ó, esse daí eu sei fazer, hein, Osmar? Estava vibrando aí com o exercício. Boa. Então, ele montou essa tabela.
Montando essa tabela, eu tenho o seguinte questionamento. Na A, qual a distância percorrida para 10 horas de viagem? Então, 10 horas de viagem, eu quero saber quantos quilômetros eu percorri. Aí, ó, Giba deve estar lá feliz de como resolver o exercício desse. Física E na pura. B, é como exemplificar isso, né? Então, represente algebricamente qual expressão, utilizando letras aí, eu poderia colocar para essa resolução. Então, de novo, aí, ó, de novo, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna com a resposta, beleza? Bom trabalho. Olá, estamos de volta aqui com mais interação, Jonas, com o pessoal do chat, uma participação muito ativa e aqueles comentários sempre pertinentes, pessoal interagindo muito aqui, mandando as respostas bem coerentes, respostas corretas, professores participando muito, professora Simone Aparecida, lá de Santa Bárbara, falou que assiste todo dia, mas a gente não fala o nome dela, tá? Aqui a professora Estela, professora Maria Estela, lá do Cangaíba, aqui na Penha, né? Cangaíba, Acredito Penha. que sim, aqui na Penha. Isso. Tá? E assim, grande participação do pessoal. O Eduardo falou que em 10 horas são 800 quilômetros. O Tiago também, a Priscila também, a Emily também, o Cauã, João Pedro, Gustavo, Júlia, Luan, todo mundo aqui. Uma enxurrada, um show de respostas certas, Jonas. Boa, é isso aí, 8º ano, certinho. Começar bem essa semana, né? Essa semana aí um pouquinho mais, quase terminando o bimestre, né? Então, vai aparecer na tela para vocês a resposta. Vocês vão identificar o seguinte. Tem a resolução e eu utilizei 2 tipos de letra. Eu vou explicar isso aí para vocês. Então, na primeira, eu tenho 800 quilômetros, como muitos responderam. Sim. A resposta da B, eu coloquei em 2 letras. Y é igual a 80x. Mas vocês poderiam ter colocado, como em física muitos utilizam, mais para frente vocês vão ver isso, principalmente o Giba aí, ó, abraço Giba, vocês vão ver, o D é igual a 80t. O D é a distância e o T aí é o tempo, né? Ali embaixo vocês podem ver a expressão de como eu cheguei nessa resolução. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer a B, para depois responder, beleza, Osmar? Eu não sei se foi inspiração do Giba, mas a Fabiana, ela colocou rigorosamente essa resposta. D igual a 80 vezes T. Parabéns, Fabiana. É isso aí, né? Então, vamos fazer primeiro a B. Então, eu tenho uma proporcionalidade. Eu vou escrever a tabela para vocês identificarem. Então, eu tinha lá
ele andava 80 quilômetros, né? Então, 1 hora ele andava 80. Se eu tenho a tabela, né, como vocês veem, eu posso nomear como 1 sobre 80, eu vou colocar a letra T, tá? Então, aqui é o tempo e aqui é a distância. Então, tempo e distância. Aí está a proporcionalidade. 1 está para 80, como T está para a distância. Aqui, ó, vou até mudar a letra D para não confundir vocês. Então, está a distância. O que eu vou fazer? Aquela multiplicação em cruz ou multiplica-se os meios, multiplica-se os extremos. Eu tenho que multiplicar aí, tanto faz a ordem, eu vou multiplicar primeiro os extremos. 1 vezes D. Então, 1 vezes D. E 80 vezes T. Eu estou colocando um número primeiro da letra, porque geralmente é assim que nós representamos. 1 vezes D é o próprio D, é ele mesmo, né? Então, eu coloco o D. E no caso aqui eu tenho 80T. Então, essa é a resposta da B para vocês. Então, eu tenho que identificar o seguinte, eu poderia ter colocado y é igual a 80x também. Poderia ter feito dessa forma. Qualquer uma das duas está certa. Eu estou utilizando uma letra aí qualquer, vocês podem identificar. A pergunta era de 10 horas, então eu vou fazer da distância. 80 substituo no lugar do t, no caso que é o tempo, por 10. Como vocês fizeram, 800 quilômetros é a minha distância. Beleza? Então, essa é a forma que você vai enxergar, né? Que você vai entender e verificar essa ferramenta, essa forma, né? Na telinha de vocês vai aparecer, então, um gráfico que representa isso. Então, eu tenho lá, começando 1 hora, 80 quilômetros, 2 horas, 160 e assim por diante. Se eu olhar, eu tenho uma reta para cima, né? Crescente. Se as duas crescem ao mesmo tempo, eu tenho uma proporcionalidade direta. Se vocês quiserem anotar aí, né? Essa proporcionalidade é direta, Osmar. É verdade, o pessoal aí viajou com calma, né? 80 km por hora, mas é isso. Proporcionalidade direta, à medida que aumenta o tempo da viagem, aumenta a distância percorrida, é isso? Isso mesmo, né? Então essa é uma das formas de vocês enxergarem, de vocês verem que essa proporcionalidade direta e como ela funciona. Então, deixa bem anotado, toma com calma isso, é importante vocês verificarem de como funciona isso. No próximo exercício, eu vou apresentar para vocês, inclusive a tabela talvez seja a forma, essas colunas sejam a forma de vocês representarem mais fácil e identificarem como que funciona. Eu vou apresentar, já vou colocar para vocês, que tipo de proporcionalidade eu vou querer, tá? Então, quero saber que proporcionalidade eu quero, é muito importante vocês olharem a tabela. Para alimentar uma quantidade de animais, são necessários alguns quilos de ração. Então, preciso de uma quantidade para alimentar uma quantidade de animais, que dura conforme o número de animais. Ou seja, se eu tenho 100 animais, eu consigo alimentar em 80 dias. Lembrando que essa quantidade de ração não muda, tá? A quantidade de quilos que eu tenho, tá? Se eu tenho 200 animais, eu consigo em 40 dias. Se eu tenho 400 animais, eu consigo em 20 dias. Se eu tenho 800 animais, eu consigo em 10 dias. Na pergunta A é a seguinte: quantos dias essa quantidade de ração, lembrando que é a mesma para todos, tá? Essa quantidade de ração alimenta 1000 animais. Então eu quero saber quanto eu consigo alimentar 1000 no caso, né? E na B é represente algebricamente essa proporcionalidade. Se você não conseguir representar, escreva se ela é direta ou inversamente proporcional. Tenta uma das duas, tá? Se vocês conseguirem representar, beleza. Se não, coloca. Ela é direta, ela é inversa. Tome muito cuidado com esse tipo de tabela, porque às vezes ela confunde como você representa, como que você faz, tá? Então, eu vou dar para vocês 3 minutinhos desse exercício. Vou até exemplificar, vou dar 4 minutinhos para vocês, vou aumentar um pouquinho aí, vou dar 4 minutos, a gente já retorna. Então, coloquem no caderno, é muito importante vocês verem como eu represento esses termos, tá? Então, que tipo de proporcionalidade e qual que é o valor, beleza?
4 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho! Jonas, o pessoal, para variar, participando bastante e o pessoal interagindo de forma bem interessante, tá? Abraço aqui pro pessoal, para os professores que estão participando, professora Maura, Escola Dimas, lá em Taquarituba, professora Tânia, Baixada Santista, Peruíbe, Portal da Jureia. Obrigado por estar aqui com a gente, tá ok? Alguns pedindo para explicar novamente, o Vitor, a Isabel, e vamos às respostas. Emily, Karina, Pablo, Isabelle, Sara, Breno, Eduardo, Giovana, Vinícius, por aí vai. Todos, 5 dias, Jonas. Boa, conseguiram responder a A, né? A B eu acreditei que era um pouco mais difícil, né? Não sei se você viu no chat, eles colocaram direto, inverso, Osmar? Colocaram
todos esses que eu citei colocaram inversamente proporcional e, assim, pouquíssimas respostas diretas, viu, Jonas? A Keila, ela respondeu a B, tá? Ela colocou 8.000 dividido por X. Boa, Tá bom? isso aí, Keila, isso Keila. aí. Então, essa de inversa e direta, a inversa, que é o que eu estou apresentando nesse exercício, ela é um pouco mais difícil mesmo de compreender. Porque, se você olhar, não existe uma proporcionalidade visível ali, né? Mas é aquela história. Se uma aumenta, né, e a outra diminui, você encontra que ela é inversa. Na tela de vocês vai aparecer a resposta, que eu vou enxergar da seguinte forma. A resposta na A, como vocês encontraram 5 dias, resposta certa. Na B, é os 8.000 dividido por X. Eu vou explicar como eu chego nessa conta, tá? Então, quanto maior o número de animais, menor a quantidade de dias que eu consigo alimentá-lo. Inversamente proporcional. Vamos tentar entender, ó. Na tela de vocês está ali, ó. Se eu multiplicar a coluna, eu vou explicar como a gente faz isso, tá? Mas se eu multiplicar, desculpa, a linha de cada um, eu vou encontrar a tal constante que eu sempre falei para vocês. Então, se eu faço 100 vezes 80, encontro 8.000. 200 vezes 40, encontro 8.000. 400 vezes 20, encontro 8.000. 800 vezes 10, encontro 8.000. E assim por diante, tá? Então, eu sempre vou encontrar uma constante aí nesse caso. Então, eu vou enxergar da seguinte forma, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha comigo na seguinte maneira, né? Então, eu estou fazendo 100 vezes, né? No caso ali, né? Se eu estou fazendo 100 vezes o valor de dias, né? Então, 100 vezes 80. Então, eu encontro 8.000 como constante aí nesse caso. Beleza? Tá. Se eu fizer para o próximo, se eu encontrar o próximo, eu encontro os valores de x e y. Nesse caso aí, x seria o número de animais, né? E y seria o número de dias. O que eu estou fazendo? X vezes y. Tem que dar quanto se eu fizer sempre essa multiplicação? Sempre que eu fizer, tem que dar 8.000. Toda vez que eu fizer essa multiplicação, tem que dar 8.000. Ou seja, eu estou multiplicando essa linha. Essa inversão, né, por isso que eu estou fazendo uma inversão. Eu não estou multiplicando, que a gente viu, né, na cruz, né, multiplicando os meios e os extremos. Eu estou multiplicando como se fosse a proporcionalidade direta. Eu estou multiplicando os termos aí, né? Então, quando eu multiplico, eu tenho que chegar numa equação. Cuidado, tome muito cuidado nessa parte. Eu quero isolar o y. Que nem nós fizemos, lembra que vocês viram no anterior? Eu estava fazendo, lembra que eu dividi por 3 lá, dividi os dois lados? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Se eu olhar, eu quero tirar o x dali. Eu tenho que dividir por x, beleza. Então aqui, se eu estou multiplicando por x, eu divido por x. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Quando eu, no caso aqui eu estou fazendo, eu vou até escrever de outra cor, para vocês verem. Vou até escrever aqui, ó, cor verde. Molecada sabe que eu gosto do verde, né? Então, quando eu multiplico aqui, ó, isso aqui eu estou cancelando. Isso aqui está sumindo. Se está sumindo, vai sobrar o que aqui, ó? Y. Beleza. O que sobrou do outro lado, ó? Vou até mudar de cor de novo. Então, o que sobrou do outro lado aqui, ó? 8.000 sobre x. Essa é a equação. Então, essa é a forma aí que vocês podem encontrar, né? Que vocês vão conseguir identificar sempre que eu encontro essa resolução. Então, essa resolução, nesse formato aí que vocês identificam, tem que tomar muito cuidado de como eu identifico ele, beleza? Vamos tentar revisar aí o que a gente viu nessa aula e como que a gente encontra aí os próximos casos, né? Então, na telinha de vocês vai aparecer que foi a última aula, né, de proporcionalidade direta e inversa. Essa inversa é um pouco mais difícil mesmo, né? Então, nós vimos proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa, a utilização de gráficos, né? Como nós podemos utilizar gráficos aí para poder representar essas equações. Vou dar uma definição aí depois para vocês, a gente pode colocar e como a gente coloca isso, beleza? Alguma pergunta, Osmar, alguma coisa? Não, Jonas, só as dúvidas mesmo de sempre. Ali eles pedem para reiterar essa questão do direta e o inversa. Não é? É isso. Tá, então do direta e do inversa.
tome muito cuidado. É muito importante essa parte do direta e inversa, você identificar o seguinte. Vou até voltar um exercício para vocês, que eu quero que vocês apresentem no gráfico. Aí, ó, vai aparecer na tela para vocês. Vou até voltar no exercício 2. Né? No exercício 2, vocês viram aí a questão do direto. Olha o gráfico. O gráfico ele é crescente, tanto para a direita quanto para a esquerda, no caso, né? Quanto para a direita quanto para cima, ele está crescendo. Então, ele é diretamente proporcional. Então, ele está crescendo proporcionalmente. Vou tentar exemplificar para vocês aqui, que é o seguinte. Ó. Então, eu tenho um gráfico aqui, e ele está, vou mostrar aqui, ó, crescendo. Ou seja, os valores aqui estão aumentando. E os valores daqui também estão aumentando. Então, se eles estão aumentando proporcionalmente os dois, quer dizer aqui, que ele sempre vai fazer aqui, o proporcional, desculpa, o gráfico aí está meio feio, mas essa é a ideia. Se ambos crescem, estou crescendo, e aqui também, está aumentando, eu vou ter o quê? Diretamente proporcional. Digamos que eles crescem proporcionalmente, né? Eles fazem essa crescente proporcional. Pode acontecer de acontecer o gráfico contrário. O gráfico ao contrário, que geralmente vocês vão ver, é o inverso. Então, um aumenta aqui, eu tenho os termos aqui, aumentando. Então, aqui, tem os termos aumentando. O contrário, ele está diminuindo, se vocês olharem. Então, aqui diminui, aqui diminui, aqui diminui, tá vendo? Esse está vindo para cá, esse está vindo para cá. Então, quando um cresce, quando os dois crescem junto, ou diminuem junto, proporcionalmente. Nesse caso aqui, eu estou acontecendo o inverso. Eles estão invertendo, no caso, um está indo para baixo e outro está aumentando. Essa é uma das formas de vocês verificarem, e é muito importante tomar esse cuidado. Esse cuidado é muito importante, né, Osmar? É verdade, essa identificação de crescente e decrescente no gráfico parece que tem, parece não, né, uma relação bem comum quando a gente trabalha com proporção, né, Jonas? Sim, essa proporção. Alguns gráficos vão aparecer para vocês futuramente, e esses gráficos vocês têm que tomar esse cuidado, esse apreço, tá? Então, vamos recapitular de novo. Vai aparecer na telinha para vocês aí de novo, que é da habilidade, se vocês quiserem anotar. Então, eu trabalhei a habilidade 13 de matemática do 8º ano. Essa foi a última aula, proporcionalidade direta e inversa, e eu apresentei alguns gráficos para vocês. Tomem cuidado de como representá-los. É muito importante. Eu estou até gastando um tempo aqui a mais sobre isso, Osmar, que é muito importante de como nós representamos, né? De como nós fazemos essa representação. Tomem muito cuidado de como representá-lo. A questão da regra que vocês viram, né, de multiplicar os meios e os extremos, é muito importante. Porque a intenção é que eles aprendam mesmo, né? Então, acho que a gente está aqui num esforço, nós e todos os professores. O professor Antônio, lá de Santo André, acompanhando a gente. A professora Rosimeire, elogiando a aula. E é isso, a gente trabalha para vocês. Beleza, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Osmar, pela presença. Obrigado a você, Jonas, a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar amanhã ainda, aí vai continuar outra habilidade. Continue os estudos, fale com seu professor, tire dúvidas. Se alguma dúvida surgir aí, pergunte para ele. É muito importante nesse momento se tirarem dúvida e, claro, participar com a gente. Espero que tenham gostado. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.